Ontem, durante uma coletiva de imprensa, o prefeito Marcelo Crivella disse que as aulas poderiam voltar nesse momento porque já é conhecido por todos que todas as crianças do mundo são imunes ao coronavírus. Jesus. Eu vou deixar o prefeito falar. Olha, todos sabem que as crianças no mundo inteiro são imunes. Se você olhar, por exemplo, os casos de coronavírus aqui na cidade do Rio de Janeiro, nas centenas, mais de milhares de pessoas que vieram a falecer, 80% são pessoas acima de 60 anos. Eu acho que teve um caso de uma criança que faleceu, então não é diversas imune, né? outras comorbidades, e acabou sendo registrado coronavírus. Então, graças a Deus, no mundo inteiro, as crianças, pelo alto nível de imunidade, estão imunes a coronavírus. Pois é. Nossa, não, mas é de uma ignorância até porque, revirado. vamos supor, o Andreasa, vamos supor que fosse imune. E realmente o número de crianças atingidas, aliás, tem casos sim de mortes e tem casos sim de crianças que foram internadas em estado grave e foram liberadas, mas o número de casos realmente é muito, muito pequeno. Isso é verdade, mas não são imunes, como disse o Andreasa aí no meio da palavra do Crivella com toda a razão. Se tem uma pessoa, se tem uma criança, se tem algumas, já não é imune. Já não são as crianças imunes, mas além disso, o que é mais importante, né? Que é a grande discussão, eu falarei na sequência para a Amanda terminar, porque gravamos um canal livre, um programa para o próximo domingo com relação a este tema, mas a grande questão não passa somente pelo fato de a criança ser ou não imune, e sim a criança levar o vírus como transmissora para quem está na casa dela. Mas Desculpa, Amanda, mas é que realmente eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu escuto um troço desse de um governante e a minha fé balança de verdade. Desculpa, Amanda, retoma a tua reportagem. Nada, gente, vamos lá. Obviamente, como a gente percebe pela fala do prefeito, não há nenhum embasamento científico nessa fala dele. A própria Organização Mundial da Saúde diz que não se pode afirmar nada em relação a isso, porque são muitas as incertezas sobre o papel específico das crianças na transmissão da Covid-19. O prefeito disse isso no contexto de que ontem haveria uma reunião entre a prefeitura e 2 sindicatos, o dos donos das escolas particulares aqui do Rio de Janeiro e o Sindicato dos Professores. Essa reunião de ontem não aconteceu, foi remarcada para hoje e aí espera-se que se decida esse impasse. A prefeitura quer que as escolas particulares voltem a partir do dia 15 de julho, mas de forma voluntária, ou seja, com os professores podendo decidir se querem retornar ou não. Aí no meio a gente tem o Sindicato dos Donos das Escolas, que querem voltar imediatamente e afirmam que já tem protocolos a serem seguidos, e tem o Sindicato dos Professores dizendo que a categoria ainda não se sente segura para voltar a dar aula e muito menos em escolher essa questão. Em relação às escolas municipais, elas ficam fechadas até pelo menos o dia 3 de agosto. Essa reunião de hoje é especificamente para tratar sobre a volta das escolas particulares do município. Só para trazer uma informação complementar, Rodolfo e Andreasa, de acordo com um painel da Prefeitura aqui do Rio, de 0 a 9 anos, a gente tem hoje 547 crianças infectadas aí pelo coronavírus. O painel é de quem? Da Prefeitura do Rio. Não pode ser. É da própria prefeitura? Da própria prefeitura. Então o Crivella ele não deve olhar para o painel. Painel... Você não viu, Rodolfo, que ele, na fala dele, ele já ia soltando centenas de mortos? Ele está em estado de negação. É um negacionista. É um negacionista de primeira ordem. Milhares de pessoas morrendo no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas morreram no Rio de Janeiro. Milhares de pessoas doentes. Centenas de crianças doentes. Então, porque a gente chega a um lugar em que a gente precisa voltar, Amanda, a um patamar de discurso, de debate, ao qual eu jamais imaginei que em 2020 nós pudéssemos regressar. Que é o debate de dizer que o prefeito é um desinformante. De esclarecer, basicamente, para desmontar a palavra de um governante que deveria ser o líder de uma empresa de responsabilidade em defesa da sociedade, no caso da sociedade do Rio de Janeiro, para dizer a ele que não existe indivíduo imune. Não existe categoria, corte social, idade que se possa dizer está imune, conforme indica o próprio portal da prefeitura. Não existe isso.
E, como o Rodolfo disse, ainda que imune houvesse, o imune é portador, é transmissor da doença. É a mesma lógica de um estúpido que ficou ontem aglomerado em bar, virar e dizer, não tem problema, porque eu fiz o teste, já... No mesmo dia e horário... Eu fiz o teste, já me declararam, já foi comprovado que eu tive contato com o vírus, então eu tô imune. E daí, imbecil, que você teve contato com o vírus, você continua sendo no seu corpo possível transmissor dessa doença. Então é muito duro que em 2020, a gente vai fazer isso, a gente faz, que o jornalismo tenha de vir a público para dizer que o prefeito do Rio de Janeiro está desinformando. Assim como desinformou muito também o presidente da República. Desinformando. E a palavra de alguém como o prefeito do Rio de Janeiro ecoa profundamente, porque além de tudo, ele é bispo, licenciado, mas bispo de uma igreja evangélica. E a palavra dele, sem filtros, chega nos fiéis profundamente. Gente que talvez não nos esteja ouvindo, que não tem o hábito de ouvir, que se informe pela palavra de gente como Marcelo Crivella. Desinformante. É isso que é, desinformante. Ignorância atroz o que disse o prefeito do Rio. Dito isso, dadas as pesquisas, as informações que estão disponíveis, eu queria falar que nós gravamos e vai ao ar no domingo à meia-noite. Convido o ouvinte, se puder assistir, acompanhar na tela da Band. Se não, pode depois acompanhar no nosso canal do YouTube, Band Jornalismo, o programa do Canal Livre, em que no primeiro bloco a gente conversa com a doutora em psicologia pela USP, Vera Iaconelli. Foi uma baita de uma conversa com depoimentos de crianças, de adolescentes, Andreasa, na linha de como que eles estão sofrendo. A gente perdeu o contato com o Rodolfo Schneider, agora a gente retomou, Rodolfo. Retomou? Sim. Então, e a Vera Iaconelli, doutora de psicologia pela USP, ela, ao longo do programa, ela dá muitas dicas, mostrando como as pessoas têm que lidar nesses 3 meses aí de isolamento, muitas crianças ainda em casa, algumas sem perspectiva de volta às aulas, etc., mas fala até umas coisas muito bacanas, como, por exemplo, as crianças, sim, às vezes a gente fica naquela angústia como pai de que tem que estar o tempo inteiro, tem que ocupar elas o tempo inteiro. E a Vera Iaconelli, doutora em psicologia, fala, gente, as crianças têm que ter um pouco de tédio, elas têm que ficar sozinhas. Claro, monitorada com alguma segurança, dependendo da idade, mas elas têm que ter tédio, elas têm que entender que a vida também tem tédio. Elas têm que, às vezes, se virar sozinhas nas suas brincadeiras. Isso vai ajudá-las, inclusive, no seu próprio desenvolvimento. Enfim, tem muita coisa bacana que a Vera falou, mas eu queria focar, porque esse é o assunto, na questão, por exemplo, das crianças, volta às aulas, que foi o início dessa discussão. E nós conversamos com o Marco Aurélio Safadi. Ele já foi presidente da Sociedade de Pediatria, ele é do Departamento de Pediatria e presidente do Departamento de Infectologia Pediátrica da Faculdade da Santa Casa de São Paulo, e conversou muito com a gente sobre a questão, por exemplo, de transmissão para as crianças. E você sabe, só para reforçar, isso não invalida tudo que a gente está falando, tá? É uma discussão do que está se descobrindo a cada dia nesse mundo desconhecido da Covid-19 e como as coisas estão caminhando. Tem alguns estudos, e que eles ainda são alguns estudos, mas podem ser promissores, de que mostram, na Suécia, alguns países da Ásia e na Austrália, que as crianças, elas não têm tanto potencial, tá? Elas têm, mas elas não têm tanto potencial como, por exemplo, se imaginou no começo da doença. Volto a dizer que é uma doença que está se descobrindo com o caminho, com o tempo, mas não tem tanto potencial de transmissão como se imaginava. A Organização Mundial da Saúde ainda não bate o martelo disso. São alguns estudos, inclusive o da Suécia é muito interessante, porque a Suécia, ela não paralisou, ela não criou o isolamento, aliás, por isso virou um exemplo muito negativo lá, mas ela acabou se transformando também num exemplo no sentido de lidar, por exemplo, com uma rede aberta, né? Uma rede escolar aberta. Então você tem estudos que estão mostrando que a criança, ela não está levando em grande quantidade, em grande volume, a transmissão do vírus, mas leva. Ou seja,
de qualquer maneira, invalida esse argumento do prefeito, de que elas estão imunes, não estão, e de que, 2, tem que se ignorar o fato de que, sim, levam, de alguma maneira, o vírus. Posto isso, como nós falamos no começo da semana no programa, não é que a gente fique aqui no programa imaginando que, olha, pegue as escolas e volte só no ano que vem. Essa não é uma discussão que temos que nos preocupar. Volte quando der, volte quando tiver vacina. Não. Nós nos colocamos aqui no programa, nós entendemos a importância para a educação dessas crianças, adolescentes, jovens em universidade. Nós entendemos, inclusive, para os pais, muitos que precisam que as crianças estejam nas escolas para poder até trabalhar. Tá certo? Além da cabeça das crianças, da cabeça dos pais, da cabeça de uma família, enfim, do ambiente familiar, é óbvio que isso é importante. Mas, pelo amor de Deus, não dá para você sentar numa mesa, os educadores de um lado, o pessoal técnico científico de uma secretaria de saúde, com um discurso como esse colocado pelo prefeito, de que, tipo, as crianças estão imunes, não temos que nos preocupar com esse assunto e vamos voltar com a aula amanhã. Não. Acho que a discussão das aulas ela é extremamente relevante, tem que ser levada em conta, mas tem que ser levada em conta numa discussão que coloque números e as condições, inclusive, da rede voltar com os devidos cuidados, para que possa voltar de uma maneira, sim, o quanto antes puder e de maneira responsável. Prefeito falando isso, prefeito de uma cidade, demonstra, aliás, muito do porquê estamos vivendo isso. A quantidade de falsos líderes que nós temos, cada um dizendo uma coisa, cada um mais desinformando do que o outro, cada um caminhando na sua direção e o povo perdido sem saber a quem seguir. Né? Aliás, com várias trocas, inclusive, de gestores da saúde, tanto no Ministério como na Secretaria de Saúde, por diferentes motivos. E todos nós aqui perdidos, sem ter ninguém para seguir e ouvir nesse momento. Né?